A graça e a paz, povo de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 25, nós vamos fazer mais uma vez a nossa interação via internet. É um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. A impossibilidade de nos reunirmos pessoalmente, nós vamos continuar momentaneamente nos reunindo via internet, dessa maneira virtual. Então, Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração para a gente começar a abertura desse culto. Pai querido, nós nos apresentamos a Ti, impossibilitado nesse momento de nos reunir no local que o Senhor já nos entregou ali. Nós fazemos desta maneira. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para este momento, para as nossas vidas. Pedimos que do Teu grande poder, o Senhor que está assentado no Teu santo trono, que pelo Teu poder maravilhoso faça dissipar todas as nuvens negras do terror, do medo, da morte, e que a luz que vem de Ti, a Tua gloriosa luz, possa dissipar todas as trevas e enviar esses males para onde eles vieram. Pedimos que o Senhor abençoe cada lar. Não permita, Deus, que na vida dessa pessoa, na vida dessa família, se introduza esse mal. Protege o Teu povo, Senhor. Livra do mal. Pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira, dá sabedoria aos nossos líderes, o presidente, seus ministros, todos os governadores, também deputados, senadores, os vereadores, todos que estão revestidos de autoridade. Nós colocamos em Tuas mãos, assim como colocamos em Tuas mãos também aqueles que estão nesse momento lidando com as adversidades, como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, os enfermeiros, os garis, aqueles que fazem o trabalho que não pode parar. Abençoa eles, Senhor. E receba, Senhor, neste momento o nosso culto, pois o culto, o louvor, a adoração é para Ti. E nós vamos agora louvar, porque Tu és digno de louvar. Grandes coisas, grandes maravilhas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós Te louvamos. Vamos louvar ao Senhor com esses louvores maravilhosos. Eu quero convidar nossos irmãos levitas para poder trazer o louvor. E você vai poder também cantar junto conosco na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom. Graça e paz, igreja. Convido todos vocês a adorar o Senhor junto conosco, a entregar a sua melhor adoração a Ele, porque Ele merece. Independente da circunstância, independente do que esteja acontecendo, mas Ele continua sendo Deus em nossas vidas. Que você possa adorar Ele, se entregar a Ele de todo o seu coração e crer que Ele está no controle de tudo em nossas vidas. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Então creia e cante. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
esperar no Senhor essa noite. Seja engrandecido, Senhor, em nosso meio. O nosso Deus, Ele vive. E é por essa razão que estamos aqui. Nós não adoramos a um Deus morto, nós adoramos a um Deus vivo. Que você possa adorar Ele. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo bom vai estar. Então cante a Ele, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Aleluia, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Creia que sua vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Somos tua casa, Senhor, somos tua morada. Declare isso aí onde você estiver, que você é casa, você é templo do Espírito Santo de Deus. E que Ele venha fazer morada dentro de você, dentro de nós. Porque é isso que Ele procura nos últimos dias, os verdadeiros adoradores. O Senhor tem liberdade, o Senhor Deus em nosso meio. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, eu sou casa. Eu sou tua casa, tua morada.
Como é bom a gente louvar ao Senhor, cantar a Ele as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Agora nós vamos ler a palavra de Deus. Quero que você abra, por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 16, a partir do versículo 5. João 16, a partir do versículo 5. João, o discípulo do Senhor Jesus, andou com ele, que era conhecido como filho do trovão, mas depois se tornou discípulo do amor. E ser explosivo, ele passou a ser uma pessoa paciente e compreensiva. E assim ele escreveu no seu Evangelho, no capítulo 16, a partir do versículo 5, dizendo assim: agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Versículo 16, completando esse primeiro momento, diz o seguinte: mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e verão de novo. O Senhor Jesus aqui, ele está explicando aos discípulos algo que para os discípulos era praticamente impossível eles entenderem. Era algo que antes não tinha sido visto, como está escrito lá: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. São essas coisas que Deus tem preparado para os seus. Eles não sabiam o que era o Espírito Santo, quem era o Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo eles não conheciam. Então eles conheciam o Senhor Jesus, que é a palavra, o Filho de Deus, que estava ali junto com ele. Mas o Senhor Jesus tinha aquela responsabilidade de compartilhar com eles aquelas verdades. E aquelas verdades, o versículo 12, o Senhor Jesus diz assim: olha, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Deus, pelo seu infinito amor, ele libera as coisas de uma maneira dosada para que nós possamos suportar, para que nós possamos aprender. Nós estamos vivendo um momento terrível no Brasil. E esse momento terrível, autoridades do nosso Brasil estão sendo confrontadas. Pessoas estão sendo confrontadas. Famílias estão sendo restauradas. É óbvio, nós sabemos que todos nós sofremos. Existe esse problema e muitas pessoas não têm reservas para poder se manter alimentando. E com esse toque de recolher fica difícil. Porém, uma coisa é certa: após esse momento, o Brasil não será o mesmo. A igreja não será a mesma. Eu ouvi algumas pessoas falarem sobre isso e eu concordo plenamente.
a igreja não será mais a mesma. Pessoas que antes não ligavam para a situação. Quantas vezes nós convidávamos para a oração, né? E as pessoas não tinham tempo para ir, não tinham disponibilidade de ir para a oração. E eu me lembro que uma vez uma pessoa me lembrou de uma ministração que eu fiz, na qual eu afirmei a seguinte frase: em tempos de paz, nós nos preparamos para a guerra. E em tempo de guerra, nós nos preparamos para a paz. Em todo momento, nós precisamos estar preparados para a guerra ou para a paz. E esse momento é tempo de guerra. As autoridades pelejam no campo material, mas nós pelejamos no campo espiritual. E nesse campo espiritual, nós enfrentamos potestades, principados, na ordem, principados, potestades e hostes da maldade nas regiões celestiais. Essa guerra que nós temos no reino do Espírito é muito forte. E nós não vencemos essa guerra com canhões, não vencemos essa guerra com espadas, com armas físicas. Essa guerra só se ganha com as armas espirituais. Nesse momento em que nós lemos aqui o texto, o Senhor Jesus está preparando os discípulos para um momento que seria muito forte. Ele diz assim no versículo 5: agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais, porque falei essas coisas. O coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Era incompreensível naquele momento os discípulos de Jesus perder aquele que eles receberam como Messias, e como eles queriam, desejavam vê-lo aclamado rei dos judeus. Era impossível. Ele não podia ir para algum lugar, ele tinha que sentar no trono e reinar. Eles não tinham o entendimento de que havia uma realidade, uma verdade, melhor falando, espiritual, acima daquela realidade que se apresentava de domínio do governo humano sobre eles. Então, eles não conseguiam ver a verdade, eles só viam a realidade. Mas o Senhor Jesus está dizendo assim: eu vou, o Espírito Santo virá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo não tem conhecimento disso, do pecado, da justiça e do juízo. Quando falamos de pecado, as pessoas imaginam que tudo é relativo. Muitas vezes até chegam a dizer assim: não, mas Deus me aceita do jeito que eu sou. Não, Ele não aceita do jeito que Ele aceita do jeito que nós somos, mas não para permanecer do mesmo jeito que nós estamos. Ele quer nos melhorar. Assim, nós não podemos ficar no mesmo lugar. Temos uma luta contra o pecado. O pecado domina o mundo, o pecado ofusca o entendimento das pessoas, tira a capacidade de enxergar. O pecado, ele tem um versículo na Bíblia que diz assim, que o príncipe desse mundo, das trevas, ele cegou o entendimento das pessoas. Aí as pessoas não têm a percepção de quanto o pecado prejudica a vida dela, prejudica a sua família, prejudica a nação. Então o Espírito Santo é quem faz esse convencimento no ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz assim: vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Quando Jesus cumpre a vontade de Deus, ele sabe exatamente que o príncipe desse mundo estava perdendo aquele domínio que ele tomou das mãos de Adão.
E o Senhor Jesus foi lá, conseguiu reaver o domínio para nós. E aí, ele saqueou o inferno e derrotou o inimigo. E a palavra diz que ele já está condenado. O desejo do Senhor Jesus e do Espírito Santo é que nós estejamos preparados para suportar aquilo que está por vir. Os discípulos não estavam preparados, mas os discípulos são exemplos para a gente de perseverança. Por quê? Na ministração anterior, eu falei sobre confiança, falei sobre obediência e como a confiança seguida da obediência nos leva a receber a recompensa. E os discípulos do Senhor Jesus, eles são exemplos para nós de recompensa, de perseverança, de obediência. Eles são exemplos para nós de confiança. Eles aqui, Jesus está falando e eles não estavam entendendo nada. Mas mesmo sem entender, eles continuaram andando em obediência, exceto aquilo que era da desobediência, que todo mundo sabe, que era Judas, que se desvia e vai trair o Senhor Jesus. Mas eles são um exemplo para nós porque Pedro tinha um temperamento explosivo, coração endurecido. A mesma coisa tinha também João, esse que escreve esse livro. Ele tinha uma dificuldade, era chamado de filho do trovão. Isso significa que quando alguém o contrariava, ele trovejava literalmente sobre aquelas pessoas. Você conhece alguém assim? Às vezes você diz uma coisa e ela já parte aos gritos, o trovão é forte, né? Então, mas ele se transforma, ele recebe essa transformação, mesmo não entendendo. Eles não sabiam para onde o Senhor Jesus estava indo. Muitas vezes a nossa visão é limitada exclusivamente às coisas materiais. E materialmente naquele momento o Senhor Jesus precisava ficar com eles para reinar, para ter a vitória. Mas para que a vitória fosse completa, Jesus não podia se limitar apenas ao reino físico. Ele tinha que ir além. E indo além, ele ia justamente aonde? Nas regiões celestiais. Mas antes de subir às regiões celestiais, ele desceu. Ele desceu, saqueou o inferno e leva cativo o cativeiro, como está escrito. Então os discípulos, eles ali estão recebendo essa orientação do Senhor Jesus e ele diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. A mentira, ela é terrível. Nesses últimos dias nós estamos vendo isso. Muita gente em casa, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e ali a gente vê todo tipo de manifestação. E as pessoas, que a mentira agora tem um nome novo, mas que continua sendo mentira, e o pai da mentira é Satanás, que agora o nome da mentira é fake news. Então as pessoas muitas vezes passam informações que não são verdadeiras, mas muitas vezes tão bem fundamentadas, às vezes com a foto, com um vídeo, dizendo, olha, isso aqui é verdade, mas não é, isso é mentira. O papel do Espírito Santo é abrir o olho do cristão, abrir a visão do cristão, para ele olhar para a situação e saber discernir. Isso é verdade, isso é mentira. Mas ainda que você tenha dúvida, na dúvida, não se precipite em fazer juízo e avaliação das coisas. E aí, o Espírito Santo com certeza nos guiará a toda a verdade. Ele continua falando, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Olha, o Espírito Santo é incrível, é tremendo. Eu acho o plano de Deus ele é perfeito. Porque a palavra diz que o Espírito Santo sonda todas as coisas. Sonda profundamente o espírito do homem e conhece a intimidade. Coisas que eu não sei a respeito de mim mesmo, o Espírito Santo sabe. Coisas que você não sabe a seu respeito, o Espírito Santo sabe.
Ele sonda, esquadrinha cada um ali, mas Ele conhece também, com toda a intimidade, o trono da graça. Então o Espírito Santo sabe o que você necessita, porque uma coisa é o que nós queremos, é o que você quer, é o que eu quero. Outra coisa é o que nós necessitamos. E Ele sabe o que nós necessitamos. Muitas vezes nós pedimos, como está escrito lá na palavra, assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas quando nós pedimos alinhado com a vontade de Deus e nos mantemos firmes e perseverantes, Ele vai fazer o quê? Ele vai cumprir aquilo para o qual aquela oração foi designada. Por quê? Porque está dentro da vontade de Deus. No Pai Nosso, que eu gosto muito sempre de lembrar, porque é uma oração conhecida por muitos. Diz lá, que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. Então, conhecendo a vontade de Deus, o Espírito Santo, que tem esse trânsito livre, não vai falar de si mesmo, ele vai falar daquilo que está no trono da graça, daquilo que saiu lá da parte de Deus, do Senhor Jesus, e vai trazer para nós. Ele me glorificará, versículo 14, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Eu acho muito forte essa palavra que o Senhor Jesus diz assim: olha, tudo o que pertence ao Pai é meu. E Ele sabe que Ele também pertence ao Pai. Essa relação de pertencimento, né? Essa sensação de pertencer é muito forte. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso. Nós não somos de nossa propriedade, nós pertencemos a um reino, nós fazemos parte de um povo, né? Como a chamada lá, muito repetida nesses últimos dias, e se o meu povo, 2 Coríntios 7, 14, o chamado é para o povo. Povo fala de pertencimento, fala de unidade, ajuntamento, ideias que convergem para um único ponto. E ele vai dizer: olha, tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês. Então o plano de Deus, que está sentado no trono da graça, que tem o Cordeiro assentado à destra e tem o Espírito Santo que está aqui conosco, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar, aquele que habita em nós, aquele que nós não podemos entristecer, mas que tem o maior prazer em nos ver cheios de paz, cheios de alegria no Espírito Santo e da justiça que vem do Pai. Então nós precisamos ser tomados por esse mesmo pertencimento, porque o reino de Deus é assim. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Deus e passamos a pertencer a algo bem maior do que os nossos próprios interesses. Era muito difícil para os discípulos entender esse contexto. Aí no versículo 16 o Senhor Jesus vai e diz mais uma vez: olha, mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Aí foi que eles não entenderam mais nada mesmo. Ele disse: espera aí, ele está dizendo que daqui um pouco já não me verão, e Jesus estava falando da morte na cruz. O corpo físico do Senhor Jesus ia descer à sepultura, mas na sepultura ele não ia ficar. Quando você pega lá no terceiro dia, as mulheres estão indo ao sepulcro. Elas estão fazendo o que lá? Elas estão procurando os restos mortais do Senhor Jesus. Mas o que está no cumprimento da palavra diz assim: mais um pouco que já não me verão. Quando chega lá, elas não veem mais o corpo ali. Ela agora vê um corpo já ressuscitado. Mas aos discípulos de Jesus era muito difícil para eles entender isso. Mas eles andaram em obediência mesmo desse jeito.
andaram nos caminhos do Senhor. E ele disse, um pouco mais e me verão de novo. Aí que fica complicado. Aí então, no versículo 17 ele diz assim, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E porque vou para o Pai. Eles estavam cheios de questionamento. Na nossa vida, nós temos muitos questionamentos. Eu acho que você tem, porque eu também tenho. Às vezes a gente pergunta, Deus, para que isso? Para que um vírus no Brasil que vai trazer tanto sofrimento para tantas famílias, que já está trazendo sofrimento, e às vezes nós nos perguntamos por quê? Algumas pessoas já morreram afogadas nesses questionamentos e dizem assim, meu Deus, por que é que existe tanta fome sobre a face da terra? Por que existe tanta criança desamparada? Por que existe andarilho? Por que existe gente em situação de abandono nas ruas? Por que isso? E os questionamentos vêm e vêm e vêm, e se nós não tivermos protegidos, nós vamos sucumbir. Um dia o Senhor Jesus, quando teve a sua cabeça, os seus pés ungidos, e ele disseram, olha, vocês deveriam, um dos discípulos disse assim, esse dinheiro deveria ter sido revestido para os pobres. O Jesus disse uma verdade, ele disse, olha, os pobres, vocês sempre os terão com eles. Algumas pessoas às vezes pensam que a função da igreja é amparar os pobres. Mas antes disso, a função da igreja é ministrar a palavra e a oração, e amparar também os pobres. Mas existe um nível de pobreza que só sai do homem quando o Espírito Santo opera nele e fala para ele sobre o pecado, a justiça e o juízo. Se eles não forem libertados pelo Espírito, eles continuarão na mesma linha de pobreza. E Jesus disse, os pobres vocês sempre terão com vocês aí na face da terra. Então, a pobreza é um decreto maligno do inferno. Infelizmente, alguns, mesmo sendo alcançados pela palavra, ouvindo a palavra, não se converterão. Outros sim se converterão. E é necessário que essa palavra seja ministrada. Mas, como eu estava dizendo aqui, os questionamentos que muitas vezes permeiam o meu coração, permeiam o seu. Meu Deus, por que isso? Por que aquilo? E se nós permitirmos que os questionamentos sejam mais fortes do que as nossas convicções, a nossa fé vai se abalar, né? A nossa fé vai ficar abalada. Mas o Senhor Jesus, ele nos adverte. E ele diz, aqui, ele diz assim, os discípulos estavam perguntando, e no versículo 18 vem assim, e perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Versículo 19, então, Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mas um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes certamente que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Veja só, quando a igreja chora, o mundo se alegra. Por quê? Porque o mundo está debaixo de uma influência. Então, que influência é essa? Do maligno. Então o maligno, quando vê o choro dos filhos de Deus, o sofrimento dos filhos de Deus, eles se alegram. Não é de hoje, isso é de muito tempo. Por que isso? Porque nós vivemos em meio a uma peleja espiritual. Aí o texto continua dizendo o seguinte, digo-lhes que certamente vocês chorarão, se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
A tristeza, ela não vai ser continuada. Essa crise vai passar. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo o fim do mundo e as coisas vão piorar. Concordo com você. Porém, aqueles que estão amparados por Deus, como é que o salmista diz? 10.000 cairão, ou 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingido. Essa convicção. Mas se a gente for atingido, ora, nós temos o médico do médico, nós temos o Senhor dos exércitos, nós temos o Rei dos reis, aquele que é capaz de fazer absolutamente tudo por nós. Então, eu prefiro acreditar na palavra que ele diz assim: vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A morte do Senhor Jesus trouxe tristeza para a família dele, trouxe tristeza para os apóstolos, trouxe tristeza para todos os discípulos, homens e mulheres, e foi uma tristeza profunda. Mas ele disse: não vai permanecer desse jeito. Haverá uma alegria posteriormente a isso. E aí, nós não podemos deixar o nosso coração ficar mergulhado na tristeza. Seremos tentados, sim, a ficar muito triste nesses dias de quarentena, não é? Sem poder nos reunir, e faz uma falta. Eu hoje fui na igreja pegar um material, e quando a gente chega lá na igreja, a igreja vazia, dá uma sensação assim de tristeza na gente. Mas o que acontece? Nós sabemos que Deus está no controle disso. A igreja vai sair mais fortalecida dentro dessa crise. A igreja vai sair mais forte, com mais convicção, vai sair com mais responsabilidade, mais engajamento. E nós temos aqui esse desafio. O texto continua dizendo assim: a mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Quem é mãe sabe o que é que isso aqui significa, porque eu sempre gosto de brincar com criança, mas a mãe é quem passa pela dor de parto, uma realidade adversa, um momento ruim, mas posteriormente vem uma alegria. Se nós puxarmos um pouquinho na nossa história, agora, história contemporânea, Segunda Grande Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial começa na década de 30, né? Ali em 1938, e termina em 1945. Foram 7 anos de guerra. Nesses 7 anos de guerra, a perseguição ferrenha, houve perseguição a vários tipos de povos, a vários segmentos, mas havia um povo que foi escolhido por Hitler, que dentro de uma aliança maligna com Mussolini e também Hirohito do Japão, havia um povo que Hitler tinha um prazer especial em fazer desaparecer do mapa: o povo judeu. Um povo que naquele período já fazia quase 2000 anos, que era um povo que não tinha uma nação, era um povo que não tinha o seu país, seu espaço geográfico. E aí Hitler e os alemães e toda a perseguição que se levantou na Segunda Guerra Mundial mataram aproximadamente 6 milhões de judeus. Mas a alegria veio quando? Logo após a Segunda Guerra Mundial, 1945. O povo perde essa quantidade enorme
Judeu que morava na Alemanha, que morava na Polônia, que morava ali na França, né, naquela geografia ali, foram perseguidos, assassinados. Em 1948 acontece um grande milagre. Que milagre é esse? Nasce a nação de Israel. Israel nasce em 1948. A alegria, a tristeza da perda da Segunda Guerra Mundial e depois uma grande alegria. E é uma nação abençoada até hoje, pois é a nação de onde veio o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Assim acontece com vocês, versículo 22. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria, diz o Senhor Jesus. Ninguém vai tirar a sua alegria. O Senhor Jesus vai transformar a situação e ninguém vai tirar a sua alegria. Uma pessoa chegou na igreja e me contou, disse assim: eu senti uma alegria tão grande quando eu entrei na igreja, eu senti paz. Como eu estava dizendo, a pessoa sentiu paz quando entrou na igreja. E ela então se sentiu totalmente diferente. Os discípulos de Jesus tiveram dificuldade de entender, mas na continuidade do texto, a gente percebe que agora eles começaram a entender o que o Senhor Jesus estava falando. E, indo para o versículo 32, a palavra de Deus diz assim: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos foram espalhados para suas casas, mas não foram derrotados. Eles permaneceram unidos na palavra, unidos no Espírito, unidos pelo reino. E Jesus disse: olha, vocês vão vencer o mundo, porque eu venci o mundo. Assim, essa crise, nós vamos vencer essa crise, você vai vencer essa crise, a sua família vai vencer. E acredite, a tristeza momentânea vai nos trazer uma grande alegria. E quando conclui-se o João capítulo 16, no capítulo 17, o Senhor Jesus vai fazer uma oração fenomenal a respeito dele, dos discípulos e também de nós. Vamos louvar ao Senhor com mais uma participação dos nossos levitas, Joamerson e Ruth, e nós estaremos encerrando o nosso culto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe aqueles que estão no seu entorno, seus discípulos, e que esse mal não alcance aqueles que a sua intercessão está alcançando. Deus te abençoe, tenha uma noite maravilhosa e que a paz, a justiça e a alegria do Espírito Santo esteja sempre presente na sua vida. Shalom, shalom, tudo de bom. Deus abençoe a todos.
Deus me